Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 1º de junho de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E olha só, aconteceu, hein? Pela primeira vez, os ucranianos usaram HIMARS contra alvos na Rússia, aqui na região de Belgorod, próximo a Kharkiv. Isso era esperado, mas vocês lembram? Os americanos colocaram algumas condições, né? Os ucranianos podem usar armas americanas no território russo, mas tem algumas condições, e uma delas é que tinha que ser perto de Kharkiv. E aí a questão toda é essa, né? Ok, Belgorod é perto de Kharkiv, ninguém tem dúvida, mas estão dizendo que também usaram HIMARS aqui perto de Sumy, no Oblast de Kursk, aqui na Rússia. Aqui também é perto de Kharkiv, né? É perto de Kharkiv, né? Afinal, se você parar para pensar, Kharkiv fica aqui, né, perto de Moscou também, pertinho de Moscou. Né, Vladivostok fica logo aqui também, ó, pertinho de Kharkiv, é tudo perto de Kharkiv. Não tem nada longe de Kharkiv, né? Vamos tentar entender essa limitação aí dos americanos, que lógico é uma limitação absurda. Os Estados Unidos demoraram a autorizar a Ucrânia a usar armas no território russo e ainda autorizaram com essas limitações. Mas beleza, devagarzinho a gente vai avançando nisso daí, né? A gente não tem ainda o resultado desses ataques ucranianos contra Belgorod e, segundo dizem algumas pessoas, contra a região aqui próxima a Sumy também. Mas já aconteceu o primeiro ataque, e foi um ataque grande, né? A Rússia também fez um grande ataque com mísseis e drones visando uma série de termoelétricas e hidrelétricas aqui na Ucrânia. Conseguiram danificar alguma coisa, algumas cidades na Ucrânia estão com racionamento de luz nesse momento. Vai ser tudo consertado, evidentemente, mas não deixa de ser preocupante. Isso foi um grande ataque com um monte de drones e um monte de mísseis, né? Na linha de frente, nenhuma grande mudança, com uma exceção. Parece que os ucranianos conseguiram avançar aqui na região de Kharkiv alguma coisa, mas também parece que os russos retomaram a ofensiva aqui em direção a Liptsi. Estão tentando avançar, não quer dizer que avançaram, né? Fora isso, nenhuma grande mudança na linha de frente aqui, né? 2 prisioneiros de guerra russos deram declarações para a Ucrânia. Um deles, a declaração é chocante, mas é algo que a gente já sabia, né? Que esses avanços, essas ondas de carne que os russos usam, são à custa de batalhões de retaguarda, ou seja, o cara bota uma tropa de bloqueio na retaguarda, se o soldado da infantaria russo decidir recuar, ele é morto imediatamente. Então, ele tem que ir para frente, a única salvação dele é ir para frente, né? E é lógico, isso é cruel pra caramba, mas no final das contas funciona, como vocês têm visto. Os russos conseguiram avançar alguma coisa com essas ondas de carne humana à custa de muito soldado morto, né? Mas o mais chocante foi o depoimento do outro prisioneiro que falou sobre palavras que eu não posso falar no YouTube, feitas com crianças aqui nas regiões invadidas da Ucrânia, né? Ele conta como ele e alguns colegas dele fizeram maldades com crianças aqui na região invadida, uma coisa absurda realmente, né? Bom, o Zelensky está em Singapura fazendo uma visita diplomática lá na Ásia, e o Medvedev fez mais ameaças nucleares, né? Já é tão normal isso daí que até os russos já estão percebendo um certo tom de desespero, estão preocupados que o Medvedev está fazendo tanta ameaça nuclear, porque realmente eles estão dando a entender que vai machucar muito o fato da Ucrânia poder usar o HIMARS contra as áreas russas aqui, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Bibi Lili Liliu, Peugeot 206 falindo famílias e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos começar com o ataque russo contra a Ucrânia. Foi um senhor ataque, tá? Fizeram um ataque com um total de mais de 100 objetos de vários tipos, né? Os 46 dos 47 drones Shahid foram derrubados. Então o drone Shahid praticamente já não tem eficácia nenhuma contra a Ucrânia consegue derrubar a grande maioria deles, quase a totalidade, né? Mas tem alguns outros mísseis aqui que aí tem o problema, né? Por exemplo, os Ra-59 e 69, que são mísseis hipersônicos, não foram derrubados. Então eles atingiram os alvos, né? Dos mísseis calibre, só 4 de 10 foram derrubados pelos ucranianos. A Ucrânia consegue geralmente derrubar os mísseis calibre, né? É que esse daqui deve ter sido lançado contra alguma região
que não tinha uma defesa antiaérea significativa. O míssil Iskander-K foi derrubado, mas os 4 mísseis Iskander-M não foram derrubados, né? E também teve 30 dos 35 Ra-101, que são mísseis de cruzeiro, são mísseis muito grandes, né, com uma carga explosiva muito grande, mas a maior parte deles foi derrubada também, 30 de 35. Então, um grande ataque feito pela Rússia contra vários pontos na Ucrânia de ontem para hoje visou principalmente usinas termoelétricas, usinas hidrelétricas, energia, né, setor de energia da Ucrânia. É um alvo que os russos têm tentado fazer seguidamente, tentado destruir seguidamente, mas que não tem muita chance de dar certo. Por quê? Porque a Ucrânia já conta com parceria da Europa para receber energia da Europa, né? Então, eles, assim, não estou dizendo que seja uma coisa boa. Por exemplo, neste momento, existem várias cidades na Ucrânia com um racionamento de luz, né? O gerenciamento disso daí acaba levando um tempo até você conseguir ajeitar novamente a sua rede para conseguir fornecer energia para essas pessoas. Mas não é uma coisa muito efetiva no final das contas, é uma coisa muito de curto prazo. Bom, o Zelensky respondeu a esse ataque combinado de drones e mísseis contra a Ucrânia, falando mais uma vez da necessidade dos ucranianos agirem contra alvos na Rússia e justamente como que o Putin usa terrorismo puro, né? Por exemplo, o que ele ressaltou aqui é que enquanto os americanos permitem que seja atacado, que se use armas americanas apenas próximo a Kharkiv, os russos, e mais do que isso, os iranianos e os norte-coreanos, que são os aliados dos russos, não têm impedimento nenhum, continuam atingindo todo o território ucraniano sem nenhuma limitação, né? Porque, veja, os Estados Unidos, ele não só critica a Ucrânia pelo uso de armas dos Estados Unidos, que você poderia entender, né? Afinal, é os Estados Unidos que está dando aquela arma, então ele tem algum direito de falar alguma coisa. Mas mais do que isso, né? Ultimamente os Estados Unidos andaram criticando o fato da Ucrânia atingir refinarias, porque isso estaria aumentando o preço do petróleo. Também criticaram o fato da Ucrânia destruir os radares de aviso rápido, né? Aqueles radares grandes ali em Armavir e lá em Orenburg, né? Que a gente falou sobre isso, né? São aqueles alertas que podem ser usados inclusive para mísseis nucleares, no caso da Rússia. Então eles criticaram isso porque acham que isso vai diminuir o tempo que a Rússia tem para eventualmente responder um ataque nuclear, e com isso pode deixar os russos nervosos e coisa e tal. Acho um absurdo isso, né? Os Estados Unidos querem impedir que a Ucrânia use as armas americanas, eu já acho errado, mas enfim. Agora, as próprias armas ucranianas, os ucranianos usam onde quiserem, né? E o que o Zelensky está falando é isso. A Rússia usa onde ela quer. Destrói a Ucrânia completamente sem nenhuma interferência, né? Bom, infelizmente os alvos principais desse ataque dessa noite foram justamente infraestruturas de energia em Zaporizhia, Dnipro, Donetsk, Krivohard, Ivano-Frankivsk e outras regiões. Ali existem pelo menos 4 dos alvos eram usinas térmicas e hidrelétricas, e existem já alguns blackouts em algumas regiões da Ucrânia, né? Blackouts causados por esses ataques. Infelizmente, isso vai ser resolvido em breve, mas nesse caso já está acontecendo, né? Bom, e como lembra aqui o Michael Mackay, os terroristas russos não estão sob essas restrições ridículas que os defensores ucranianos têm, né? Hoje, os terroristas russos conduziram um ataque massivo de drones na Ucrânia, atingindo com suas próprias armas onde eles quisessem, sem nenhuma restrição, e também com armas fornecidas pelos parceiros deles, o Irã e a Coreia do Norte. Ou seja, é injusto esse tipo de coisa, né? A gente quer que os Estados Unidos libere totalmente o uso de armas contra a Rússia em qualquer lugar, para qualquer alvo, qualquer tipo de arma. Mas beleza, vamos devagar, né? A boa notícia é que os ucranianos já começaram a fazer isso, né? Com essa permissão que os Estados Unidos deram, ainda limitada, né? Coisa e tal, eles teriam feito ataques em Belgorod, não na cidade de Belgorod, no Oblast de Belgorod ali, contra locais de concentração de tropas russas e coisa e tal. Reportam um monte de explosões, dúzias de explosões ali na área. É lógico, alguma coisa a defesa antiaérea conseguiu pegar, como esses casos aqui, né? Isso daqui é o vídeo liberado pela TASS, que é uma agência de propaganda russa. Então mostra só os sucessos da defesa antiaérea, mas tem
vídeos aqui que mostram os ataques todos lá, as explosões todas, né? Ou seja, uma série de ataques ali na região. A gente não tem as informações ainda sobre os ataques, o que resultou disso daí, mas a gente sabe que foi com HIMARS, né? HIMARS está liberado aqui. Isso aqui é um blogger russo falando aqui da região de Shebekino, dizendo que o céu sobre Belgorod está rugindo, né? Dúzias de explosões, a segunda leva apenas foi repelida, não tem informação sobre o que foi derrubado, mas a suspeita é que foi o primeiro uso de HIMARS, né? Então, excelente notícia, ou seja, começaram a usar o HIMARS ali. Agora, aqui o Max24 está falando aqui que algumas fontes ucranianas dizem que o exército ucraniano também começou a usar armas ocidentais contra alvos no território russo, não apenas na região de Kharkiv, mas também na região de Sumy, né? Sumy é um pouco mais acima aqui, Kharkiv está aqui, Sumy está aqui. E essa é que é a grande questão, né? Porque havia, ou pelo menos havia um entendimento de que a arma só poderia ser usada aqui na região de Kharkiv, né? Mas a gente vai tentar entender melhor esses requisitos mais adiante, né? Bom, o importante é isso. Houve o primeiro ataque contra o território russo, menos de 24 horas depois da autorização dada pelo Biden. A gente ainda não tem a informação sobre o que foi atingido, o que teria sido atingido ali, mas é normal isso demorar algum tempo até a gente ter de fato essa informação, né? Agora, a gente tem hoje a informação das coisas que foram atingidas ontem, né? Então, por exemplo, aqui a gente está falando sobre aquele terminal ali no Estreito de Kerch, né? O terminal que foi atingido com Neptune. Você lembra aqui nessa região aqui, ó, nessa restinga aqui, os russos têm esse terminal aqui que justamente eles fazem o cruzamento de ferry boat aqui com a cidade de Krim, aqui na Crimeia, né? E ontem a gente falou, os Neptune ucranianos foram usados para destruir esse depósito de combustível aqui, que é grande aqui, e também o próprio porto aqui na região, né? E agora a gente tem a informação aqui nesse vídeo do que foi atingido. Dá para ver aqui a região dos tanques foi o principal atingido, tudo preto aqui, quer dizer que foi tudo pegou fogo aqui, deixou esses tanques todos inutilizáveis, né? Lembra aquilo que eu falo para vocês? O tanque, mesmo que ele não destrua completamente, que ele não caia totalmente, o fato de ter um incêndio nele, o material que é feito, né, o aço do tanque, ele faz recozimento, e quando ele faz recozimento, ele acaba se tornando inútil, ele não tem mais a capacidade de segurar a pressão, então ele se torna inútil, não pode ser usado do mesmo jeito, né? Ele não precisa destruir completamente para se tornar inutilizável, né? E outra coisa que chama atenção é os navios no porto, né? Repara aqui, ó, tem um navio aqui, tem outro navio aqui, provavelmente ferry boats, né? Outro aqui também. Tinha um monte aqui, isso aqui é a foto antes do ataque, né? E aqui a foto depois do ataque. Cadê os navios? Sumiram totalmente, ó. Navios sumiram completamente ali desse porto ali na Rússia, né? Não acredito que tenham afundado, acredito que os russos tenham tirado eles daqui com medo de serem atingidos. Só que isso também implica que eles não podem usar esse porto, justamente porque ficou agora na região de alvo dos ucranianos, né? Outra informação que a gente tem aqui, que na região de Anapa, na Rússia, é ali perto, não é muito longe não, houve um grande incêndio aqui numa estação de compressão de gás para o gasoduto que passa pela Turquia, né? Então, Anapa é essa região aqui, ó, é um pouquinho mais ao sul aqui, Anapa, essa região aqui na Rússia, e aqui fica a estação de compressão de gás para o gasoduto da Turquia, e aparentemente teve algum incêndio muito grande ali, né? Aqui, o incidente foi reportado pelo grupo de monitoramento Crimea Wind, mas não se menciona na mídia oficial russa, né?
O Russkaya CS, que é o nome dessa estação de bombeamento, é o ponto inicial do gasoduto, gasoduto da Turquia, né? E a causa do incêndio é desconhecida, mas existem especulações sobre envolvimento de drones. Então pode ser que os ucranianos tenham atingido essa instalação russa aqui com drones. Bom, pode ser que tenham atingido, né? Outra coisa curiosa foi o incêndio numa das mansões do Putin, né? É um dos bunkers do Putin. Isso daqui é lá em Altai, é longe pra caramba, é lá do outro lado aqui da Rússia. Aqui, ó, já perto da fronteira com a China, aqui nessa região, Altai aqui, ó. E tem aqui um grande... é uma região mais afastada da Rússia, né? Então é onde tem um bunker e tem um monte de coisa. E o bunker do Putin seria debaixo dessa casa aqui. É um dos bunkers secretos dele. Agora, o curioso dessa explosão aqui, desse incêndio aqui, né? Aqui, ó, Putin perdeu sua segunda casa que fica em Altai e coisa e tal. Só que o que estão dizendo dessa história aqui, tá, é que isso aqui não teria sido a Ucrânia nem sabotadores ucranianos. Isso daqui seria coisa interna. Por quê? Porque esse caso aqui, esse bunker em Altai, estaria envolvido na questão do suborno. Lembra daquela investigação de corrupção no Ministério da Defesa russo? Pois é, parece que parte do dinheiro gasto que saiu em corrupção teria sido justamente na construção desse bunker, dessa região aqui. E aí o que estão suspeitando é que essa história, na verdade, isso aqui não foi a Ucrânia que fez, não foi partizão, não foi ninguém, até porque seria difícil, né? O bunker do Putin, como você pode imaginar, é extremamente bem guardado, não teria como um partizão chegar lá e botar fogo. Isso daqui parece ser queima de evidências, meu amigo. O pessoal, os corruptos lá do exército russo, tacaram fogo nesse negócio aqui, porque lá na contabilidade diz que gastaram não sei quantos zilhões de dólares para construir o troço, só que na prática, se você for lá e for olhar a coisa, não tem esse dinheiro todo ali. Aí, pô, bota fogo aí, que pelo menos fica difícil de dizer, não, mas tinha, era tudo de ouro aqui, não sei o que lá, pegou fogo, ouro evaporou, não sei o que lá, né? Sei lá. Vão esconder as evidências da corrupção. É o que está se falando aqui em alguns Telegram, né? É lógico, pode ter sido um acidente também, né? Pode ter só pegado fogo por acaso, né? Bom, sobre outros resultados, a gente falou também sobre aquele ataque em Luhansk, que aconteceu alguns dias atrás. Luhansk, nessa região aqui. Os ucranianos destruíram mais um sistema de defesa aqui de radares russos que estavam na região, né? Vários radares russos aqui, aqueles Nebo-M, que são radares complexos para aviso prévio e coisa e tal. E a gente tem agora a confirmação de que eles foram todos destruídos também, né? Bom, os russos publicaram esse vídeo aqui de um trem na Ucrânia levando material bélico ali para a linha de frente, né? Parece ser bastante coisa mesmo, né? Tem aqui intercalado alguns vagões fechados, outros vagões abertos, vagões de carga, vagões que parecem ser de passageiro. E muita coisa aqui mesmo, né? Aqui, ó, tanque, isso aqui é Leopard, isso aqui é Leopard. São tanques Leopard e mais um monte de coisa aqui, aqueles MRAP americano e, bom, enfim, um monte de equipamento aqui indo para a linha de frente aqui na Ucrânia, né? Isso aqui foi publicado num Telegram russo, né? E estão dizendo aqui que isso aqui, no final das contas, pode ser dito que é um batalhão de tanques sendo transferido lá para a linha de frente, né? E de fato a gente sabe que a Ucrânia está com ações aqui de ofensivas ali em Kharkiv, né? Então, um blogger russo fala aqui, a tradução está aqui, ó. No total, a gente pode dizer que a nossa ofensiva na região norte parou, né? Ele está falando aqui da ofensiva em Kharkiv. É um russo falando, então quando ele fala nossa ofensiva, evidentemente a ofensiva russa. Vovchansk se tornou um campo de batalha e as posições, o impasse posicional domina a região em toda a linha de frente. As causas disso, a inabilidade das tropas russas de completar as tarefas de isolamento do campo de batalha. O trabalho de uma unidade ucraniana aqui com sistemas aéreos, com drones. Ou seja, mais uma vez os russos reclamando que os drones ucranianos são muito mais eficientes do que os russos, né? E terceiro, a inabilidade das forças armadas russas de fazer fogo de contrabateria, né? A gente já explicou esse problema. Contrabateria é quando o inimigo lança uma artilharia contra você, né? Lança projéteis de artilharia.
você tem hoje um computador que calcula pela trajetória de onde veio aquele tiro, e aí você atira naquele lugar para destruir a arma do inimigo, para destruir o obus, ou o canhão, ou o morteiro, ou o que quer que seja, e também a equipe de artilharia que está ali, né? Isso é o fogo de contra-bateria. Os dois lados fazem isso, evidentemente, mas qual que é o problema? Os russos, a precisão das cargas russas é muito menor. Os russos são mais lentos e menos precisos. Os ucranianos, quando fazem fogo de contra-bateria, são muito mais rápidos e a precisão das armas ocidentais é muito melhor que as russas. Então, geralmente acaba sendo um fogo de contra-bateria muito mais efetivo do lado ucraniano, e os russos estão aqui com problemas, não conseguem avançar. Mais do que isso, como mostra o David D aqui, os ucranianos têm secado a zona cinza aqui na região, né? Não é que eles tenham já retomado nenhum território que os russos avançaram aqui, né? Vovchansk está aqui está Liptsi, isso aqui é a linha de frente em duas partes aqui ali em Kharkiv. Agora, aqui, se você reparar, a linha o lado de domínio ucraniano está indo até a fronteira nessa região. E se você ver como é que estava ontem, repara, havia uma zona cinza aqui nessa região que agora não existe mais. Os ucranianos avançaram aqui, eliminaram essa zona cinza, comprimiram a zona cinza aqui na região, né? Ou seja, mais uma vez, eu não sei se isso daqui é alguma ação ofensiva séria, uma contraofensiva séria aqui, ou é só mais uma tentativa ucraniana de causar danos aos russos, uma defesa em profundidade aqui, né? Como a gente viu, tá vindo reforço aqui para essa região, tá? Bom, os russos abriram uma nova seção do fronte em Zaporizhia, um lugar que não estava sendo acionado. Eles conseguiram avançar um pouquinho aqui, próximo de Nesterianka. É nessa região aqui, ó. Nesterianka fica aqui próximo de Orihiv. Orihiv está aqui e Nesterianka está aqui. Aqui os ucranianos avançaram até Piatihati, que coisa e tal. Então essa região aqui são os avanços aqui. Aqui eu já falei para vocês, embora esteja marcado aqui Robotny como domínio russo, isso é falso, ainda é a zona cinza aqui em Robotny. Agora os russos avançaram um pouquinho nessa região aqui, né? É uma situação complicada, é uma situação que não é muito boa, evidentemente. É um avanço muito pequeno por hora, mas isso mostra aquilo que eu venho falando para vocês, dos russos estarem tentando testar a defesa ucraniana para ver se acham fragilidades, né? Eles atraíram as reservas lá para a região de Kharkiv e agora vão ficar testando as defesas ucranianas para ver se acham alguma fragilidade. Eu espero que os ucranianos tenham a capacidade de resistir aqui e isso aqui não avance mais, né? Mas vamos aguardar o que vai acontecer nos próximos dias. Vendo aqui os mapas do Pulevolan, aqui em Bakhmut, novamente, um monte de tentativa de avanço russo, nenhum avanço de fato. Aqui em Avdiivka, também nenhum avanço russo. Tomaram uma área aqui depois de Semenivka, mas essa área aqui já tinha sido... né, os ucranianos estão preparando a defesa aqui nesse rio, né? Essa área toda aqui é só mesmo para os ucranianos brincarem de matar russo enquanto não chega na defesa principal, que é aqui no rio, né? E, finalmente, aqui é o caso que a gente mostrou de Nesterianka, aqui o ponto que os russos avançaram, tomaram algumas trincheiras, algumas posições defensivas ucranianas aqui, que estavam na parte baixa, né? Então não é nenhum avanço estratégico, a colina 140 aqui continua sendo dominada pelos ucranianos aqui na região, então meio que não muda nada, em termos operacionais não muda nada, mas não deixa de ser uma coisa preocupante, vamos esperar para ver o que acontece com esse ponto aqui, né? O Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui, eles afirmam, eles colocam aqui aquilo que a gente já falou no vídeo de ontem, que tanto os Estados Unidos como a Alemanha confirmaram a mudança da política com relação a armas, uso de armas fornecidas no território russo, né? Mas, como a gente viu, não é uma liberação geral, ainda é uma coisa limitada, né? Isso tem deixado o pessoal chateado. Por quê? Segundo a informação que a gente tem, os Estados Unidos autorizaram que a Ucrânia usasse armas que não sejam ATACMS, ou seja, a gente está falando do HIMARS, nessa área aqui de Kharkiv. Então a gente está entendendo que é justamente na fronteira de Kharkiv, aqui nessa região vermelha, os ucranianos podem usar os HIMARS, né? Vai ser uma vantagem? Certamente já ajuda, como a gente já viu, já teve um ataque agora, deve ter outros, né? Mas isso daqui é um problema no final das contas, né? O pessoal já está brincando aqui que na verdade é tudo próximo de Kharkiv. Se você parar para pensar, né? Kharkiv fica pertinho ali de tudo, né?
Problemas ridículos requerem soluções ridículas, né? Isso daí. Próximo de Kharkiv, pronto. E essa lentidão dos aliados em permitir que a Ucrânia use as armas no território russo traz uma série de problemas, né? O Tatarigami aqui, por exemplo, mostra o prejuízo que já causou. Isso daqui é antes e agora como é que está alguns depósitos de armas ali na região de Belgorod, né? Ou seja, se os ucranianos tivessem acesso às armas, pudessem usar a coisa de um mês atrás, teriam pego isso daqui. É lógico que no momento que a Rússia ficou sabendo que os Estados Unidos estavam discutindo a possibilidade dos ucranianos atingirem o território russo, ela imediatamente esvaziou completamente esses pontos de concentração muito grandes. Tem vários pontos que eles mostram aqui, ó, que está cheio de equipamento antes e agora não tem mais equipamento nenhum, porque é lógico, né? Os russos sabem que agora a Ucrânia pode atingir ali, o pessoal tirou o equipamento ali da região, né? Ou seja, esse atraso, essa necessidade de ficar negociando e coisa e tal, isso tudo acaba impactando muito nisso daqui. Uma pena, né? Bom agora, bom que veio agora, mas deveria ter vindo muito mais cedo. Segundo a Político e a CNN, o que foi autorizado exatamente pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos autorizaram a Ucrânia a conduzir fogo de contra-bateria, inclusive com MLRS HIMARS, ou seja, quando os russos fizerem qualquer ataque a partir do território russo, os ucranianos podem atingir esse território, interceptar mísseis russos sobre o território russo, interceptar aviões russos que lançam bombas em direção ao território ucraniano, sobre o território russo também, e atingir tropas russas próximas da fronteira com a Ucrânia. Atingir também depósitos de munição e centros de logística com artilharia e mísseis do outro lado da fronteira. Então isso daqui é o que teria sido autorizado, né? O fato de poder interceptar a aviação, eu tenho certeza que a Ucrânia já está movendo um Patriot, ou pelo menos uma bateriazinha de Patriot, para destruir os aviões ali na região de Kharkiv, e isso vai ser realmente uma coisa muito positiva no final das contas, né? Só que a Ucrânia não pode usar ataques para atingir qualquer coisa dentro da Rússia, não pode atingir aeronaves no solo, e também não pode atingir infraestrutura civil, né? Isso aí meio que era óbvio, né? Repara que nessa descrição da Político e da CNN não fala nada sobre próximo a Kharkiv, então está em questão essa questão de ser próximo a Kharkiv ou não. Porque a verdade é a seguinte, vai ser perto da fronteira? Vai, né? Porque as armas americanas, a que tem o maior alcance é o ATACMS, mas o ATACMS está proibido. A que tem o segundo maior alcance são justamente o HIMARS, que vai até 95 quilômetros, que seria mais ou menos essa área aqui. Então já está, por definição, próximo à fronteira. Não tem outra forma de tratar isso, né? Enfim, vamos aguardar isso daí para entender como é que é esse negócio, ver o que vai ser definido nos próximos dias, o que pode e o que não pode. Mas aparentemente a restrição de Kharkiv meio que não está muito certa nessa história, não. Bom, a gente tem aqui a informação de alguns prisioneiros de guerra ucranianos, né, que deram entrevista aqui, dizendo que, por exemplo, que existem barreiras para tropas, né? Ou seja, quando a infantaria russa avança, o comandante avisa, ó, se vocês voltarem, se vocês recuarem, a gente mata vocês, tem que ir para frente, não tem alternativa. E é por isso que eles acabam, né, morrendo em tão grande quantidade ali na linha de frente, não sobrando ninguém no final das contas, né? Quem dá sorte é o Mané aqui, que conseguiu ser tomado como prisioneiro pelos ucranianos, e ele e os companheiros dele ficaram 3 dias em trincheiras sem proteção, sem comida ou água, porque não podia recuar, se recuassem seriam mortos, né? Mas o que assusta mesmo é o depoimento desse outro prisioneiro de guerra aqui, que diz que ele e mais alguns companheiros fizeram uma palavra que eu não posso falar aqui no YouTube, e depois mataram uma garota de 16 anos no território ocupado ali de Luhansk. Ele deu o nome dos criminosos e mostrou evidência no telefone dele. Ele e todo mundo que fez essa coisa com a menina, fez essa maldade com a menina e matou a menina, são todos condenados russos, eram todos prisioneiros russos que foram mandados para a linha de frente ali. Um absurdo completo. Mais uma coisa, aqui ó, tem as evidências que ele mostra no celular aqui, da conversa com os companheiros dele, né? E aí fica um monte de conservador aqui no Brasil falando, não, porque a Rússia é conservadora e não sei o que lá, não sei o que lá.
Meu amigo, é isso que vocês estão defendendo, tá? Presta atenção. Não tem nenhuma criança russa em perigo. Sabe por quê? Porque a Ucrânia não invadiu a Rússia. É a Rússia que invadiu a Ucrânia. Não é uma situação de dois lados iguais, não. É um invasor, um criminoso e uma vítima. São coisas totalmente diferentes. Vocês estão defendendo essa maldade de crianças na Ucrânia, né? Continua uma briga muito grande dos poloneses contra a arma russa da imigração forçada, né? Um monte de gente aqui tentando entrar na Polônia através da fronteira ali com Belarus. É aquela guerra híbrida da Rússia, né? Que agora a gente já sabe que a Rússia está por trás dessas ondas de imigração, né? Aquilo que eu falo para vocês. Eu acho que imigração tem que ser liberada mesmo. Esse negócio de fronteira é linha imaginária de país, não deveria existir. Agora, que essas ondas de imigração que está tendo na Europa, nos Estados Unidos e em outros lugares, que tem dedo de alguém por trás disso, tem alguém forçando isso, não é um movimento espontâneo de pessoas indo, até porque não teria como organizar aquelas grandes caravanas, aqueles grandes navios levando gente para a Europa e coisa e tal. E eu não duvido nada. Esse caso aqui, evidentemente, é a Rússia, não tem como negar, é na fronteira de Belarus, né? Mas eu não duvido nada que outros casos também tenham o dedo da Rússia por trás, né? Bom, o Zelensky está em Singapura para participar de uma conferência de diálogo, né? Tá chegando lá com sendo recebido como superstar lá em Singapura, todo mundo vendo o Zelensky, realmente o cara se tornou um ídolo da paz mundial, né? E, bom, ontem o Medvedev falou que vai responder com um ataque nuclear, mais uma coisa nuclear. Pois é, já pode responder, Medvedev. Manda as bombas aí, vamos ver se você vai fazer isso mesmo ou se é só mais latido, né? Porque já usaram o HIMARS contra território russo, né? A gente sabe que eles não vão usar, isso daí não tem lógica nenhuma, a Rússia jamais faria isso, porque sabe que no momento que fizer isso, perde a guerra. Agora, a questão toda aqui, ó, um blogger militar russo fala justamente que isso tá ficando feio, né? Aqui, ó. Agora, um cansado Medvedev está de novo tentando assustar o Ocidente com armas nucleares. Atirar dos drones hippies sobre a Crimeia ficaria menos divertido, né? Ou seja, o cara tá falando que já tá pegando mal esse negócio do Medvedev falar essas coisas, né? Parece ter um sentimento de que a Federação Russa está desesperadamente com medo dessa escalação da Ucrânia poder usar armas no território russo, porque teria algumas vulnerabilidades invisíveis para o público, né? Ao invés dos Houthis, né? Ou seja, estão comparando com os Houthis do Iêmen, porque os Houthis pelo menos destruíram um drone Reaper, né? Aquele MK9, aquele drone grandão americano. Ou seja, pô, faz isso, né? Ao invés de ficar mais uma vez fazendo ameaça nuclear, né? Ou seja, até os russos já estão percebendo quão vazia é essa ameaça nuclear do Medvedev. Não vai ter ataque nuclear, porque a Rússia sabe que perde a guerra em seguida. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.